Amém. Vamos começar o nosso culto, vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, pedir mais uma vez que o Senhor visite-nos nesta manhã, neste domingo, que separamos para louvar e cultuar o Seu nome. Deus, nós Te louvamos, porque para nós é um privilégio podermos estar na Tua casa, Senhor. Como diz a Tua palavra, como é precioso que os irmãos, ó Pai, venham e se reúnam, porque aí o Senhor ordena a bênção. O Senhor, de fato, ó Deus, está presente no nosso meio. E Te pedimos que o Senhor mais uma vez nos visite, Senhor. Venha, Senhor, ó Pai, tocar os nossos corações, transformar as nossas vidas, falar, ó Deus, ó Pai, ao nosso íntimo, Senhor, pois precisamos de Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão. Obrigado pelo Teu sustento, Senhor, ó Pai, diário. E Te pedimos mais uma vez que neste momento de adoração, ó Deus, o Senhor receba tudo aquilo, ó Deus, que nós temos para Te oferecer, ó Pai. Sonda os nossos corações, ó Pai. Visita as nossas vidas. Te pedimos por aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, que o Senhor também guarde as suas vidas, ó Pai, os faça recuperar o mais breve possível, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, e que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio mais uma vez, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler o Salmo 148, antes de nós louvarmos a Deus. Salmo 148 é um convite ao louvor ao Senhor. E é um convite para toda a criação. O Salmo 148 diz assim: Aleluia! Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todo o seu exército celestial, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas reluzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois Ele deu ordem e logo foram criados. Ele também nos estabeleceu para todo sempre e lhes fixou um limite que nenhum deles ultrapassará. Louvai o Senhor, vós que estáis na terra, monstros marinhos e todos os abismos, o fogo e o granizo, a neve e o nevoeiro, o vento tempestuoso que escuta a sua palavra, os montes e todas as colinas, as árvores frutíferas e todos os cedros, os animais selvagens e todo o gado, os animais que rastejam e as aves, os reis da terra e todos os povos, os príncipes e todos os juízes da terra, os moços e as moças, os velhos e as crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado e sua glória está acima da terra e do céu. Ele também dá força ao seu povo e recebe o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, porque lhe é chegado. Aleluia! É um convite para todos louvarmos ao Senhor. A gente sabe, que o Senhor fez a sua criação para louvor da sua glória. E a gente sabe também que por causa do pecado, tudo isso ficou distorcido, mas haverá um dia em que todos irão louvar ao Senhor. E nós podemos ter esses prenúncios, de louvor a Deus aqui como igreja. Fomos separados para isso e graças a Deus que o Senhor nos alcançou. Então nós vamos louvar e vamos declarar que o Senhor é santo, poderoso. Estes são os atributos do Senhor e relembrar a nossa alma. Eu acredito que o objetivo deste louvor aqui é relembrar a nossa alma disso mesmo. O Senhor é santo, poderoso, digno de ser louvado. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Tu és santo. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos. Te amarei, para sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno.
canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vamos louvar mais uma vez. Tu és santo, tu és santo, Tu és santo, aleluia, poderoso, poderoso, tu és digno de todo louvor. todo louvor. Seguirei, seguirei teus caminhos, Os teus caminhos. te amarei, te amarei, Te amarei. para sempre, para sempre. Para sempre. E eu canto, e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto, e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emmanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vamos dizer mais uma vez, eu canto, e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o nosso Deus de paz. Tu és o Deus que conforta a nossa alma. Tu és o Deus que enche o nosso espírito. Tu és o Deus, ó Pai, que faz maravilhas, notoriedade, Senhor, em nosso meio, ó Pai. Por isso nós tributamos a Ti honra e glória, louvor, ó Deus. Queremos adorar-te, Senhor, em espírito e em verdade, como diz a Tua palavra, Senhor. Deus, que dos nossos lábios, Senhor, do nosso ser, ó Deus, saia o perfeito louvor diante de Ti, Senhor. E que o Senhor receba a nossa adoração, Senhor. Receba a nossa adoração, aleluia. Pois o Senhor é grande. O Senhor é grande, aleluia. E nós queremos declarar, queremos mais uma vez relembrar ao nosso ser a grandeza do Teu Espírito, a grandeza do Teu ser, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar com essa música, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos cantar com alegria, com esplendor. Com esplendor de um rei, em
se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande, quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o tempo está em suas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, sobre todo nome é o seu. Vamos declarar: sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor. Eu cantarei, aleluia. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Vamos dizer mais uma vez: quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, aleluia. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus, ó Pai, que criou os céus e a terra, mas não ficou alheio à sua criação. O Senhor não é um Deus distante, Senhor, não é um Deus que apenas olha e não reage, mas é um Deus, ó Pai, que veio ao mundo, está com a sua criação, provê para a sua criação, cuida da sua criação. Obrigado, ó Deus, por Cristo Jesus, a expressão máxima e mais pessoal do que nunca. Obrigado porque o Senhor veio para gritar a todo mundo: o Senhor é o Deus conosco, o Senhor é o Deus presente. E nós te louvamos, ó Pai, porque isso traz quietude à nossa alma, ao nosso espírito. Sabemos que és um Deus de longe, mas és um Deus de perto. E por isso a nossa vida pode estar descansada, refugiada em Tuas mãos, ó Pai. Este nome que está acima de todo nome, um nome que é doce, que é belo, que traz paz, sossego e tranquilidade à nossa alma. E nós queremos mais uma vez lembrar a nossa alma que é neste nome a quem nós adoramos. É sobre este nome a quem cantamos. Aleluia, aleluia.
só de ouvir tua voz. Vamos louvar com essa música. Aleluia. Louvado seja. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Vamos louvar mais uma vez, Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Aleluia. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome É capaz de dar ao homem salvação. Vamos louvar mais uma vez, só de ouvir tua voz. Aleluia. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar. Tu és o Deus presente, Tu és o Deus conosco, Tu és o Deus que visita a sua igreja. Os meus medos Aleluia. se vão, Seja louvar-nos mais uma vez nesta minha manhã. dor, meu sofrer. Aleluia. Pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Tens poder, Senhor. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Pois de paz o Senhor, Pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. é capaz de dar. É capaz de dar ao homem salvação. Nome que está acima de todo nome. Nome em que um dia todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que somente o Senhor é Deus. É neste nome que nós reverenciamos, é neste nome que nós nos prostramos, é neste nome que nós adoramos, é neste nome que nós seguimos. O Senhor é aquele, ó Deus, quem mudou a nossa vida e continuará mudando e transformando o nosso ser. Todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. E que mais uma vez a nossa alma seja refrigerada. Encontre o repouso necessário nesta manhã, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos ser cheios de Ti. Precisamos ouvir a Tua voz. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor, Senhor. Continua a falar por meio da Tua palavra, Senhor. Seja a Tua voz a ecoar neste lugar mais uma vez, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, nós assim oramos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Temos a Sinei, Maísa, Mica. Já estão conosco. Oramos muito por vocês, para que o Senhor abrisse as portas. E graças a Deus, né, que estão conosco. Aleluia. As crianças podem ir para a sala. Nós vamos meditar então na palavra do nosso Deus.
E no final, antes nós vamos ouvir o testemunho do irmão Albino. O irmão Albino tem um testemunho a dar, né? Pois, mas o testemunho para o Senhor Eles, né, gostariam de contar o testemunho daquilo que o Senhor tem feito, né? Dos filhos. Individual, é dos dois. Força. Amém. Ora, está que eu fico? Amém. Para os meus irmãos. Amém. É assim, é um testemunho, é um milagre há muitos anos, mas também há muitos e muitos anos que Jesus ressuscitou. Por isso a gente continua a falar da ressurreição de Jesus, não é? Sim. Ai, que eu gosto do microfone. E então, são coisas que nunca esquecerão realmente aquilo que o Senhor faz. Se a gente fosse contar as bênçãos de uma a uma e dizê-las de uma só vez, a gente tinha muito para dizer. Mas pronto, eu vou contar este testemunho porque é bom todos ouvirem, porque surgem problemas, surgem aflições, o câncer, não é? O nosso primeiro filho, ele nasceu saudável. Passado um ano, ele começou com problemas de falta de ar e febre. E a gente não sabia de onde. E então foi ao médico e o médico disse: não sei de onde vem este problema. Mas pronto, não passou a febre, ele foi ao hospital da Estefânia, e então acontece que ficou lá, esteve lá 17 dias, não deram solução ao problema, não nos quiseram dizer agora, enquanto os médicos falam abertamente. Naquele tempo não falavam abertamente, escondiam. Eu sabia o problema do outro filho, de outra mãe, ela sabia o problema do meu filho e nós próprios não sabíamos do nosso próprio filho. Depois, andavam ali assim, não atavam nem desatavam. O meu marido foi ao hospital e disse que queria saber, disse: olha, o seu filho tem que ir para outro hospital, tem que ir a outro sítio fazer exames, sei o quê, pronto. Então, o meu marido tirou-o de lá e foi para Santa Maria. E eles mandaram-lhe aqueles exames todos que fez. Ele chegou ao Hospital Santa Maria, fez urgência, não disse logo no momento o que se tinha passado. Depois disse: olha, senhor, desculpe, mas estão aqui os exames que ele fez na Dona Estefânia. Olharam e disseram assim: o seu filho tem uma soma no pulmão, precisa ser operado, mas não é já. Mas vamos já avançar com o processo. Pronto, lá esteve, tinha um tumor maligno, não havia solução, fez tratamentos, ficou sem cabelo, havia um tratamento que a gente não autorizou, que ele tinha 1 ano e meio, não autorizamos, disseram que era igual que assinar uma certidão de óbito, não autorizarmos, mas eu vi lá muitos que não aguentaram, mais velhinhos. Estive lá 3 meses com ele, só vinha dormir a casa, e eu vi o que se lá passou, e então, assim, não. Pronto, mas o nosso Deus é poderoso, mandar-no para casa, quer dizer, ele ia lá 15 em 15 dias, 3 em 3 semanas, fazer os tratamentos, não me avisaram sequer que o cabelo ia cair, que ele tinha um cabelinho de ouro, e foi um choque. E às tantas eu disse: doutor, eu estou preparada, mentira, não estava preparada, estou preparada para saber a verdade, o que é que o meu filho tem? Que eu estava lá todo dia. E ele disse: custa muito dizer, mas não tem solução. Ele pode durar 6 meses. Pronto. Às tantas viram que não havia nada a fazer, mandaram para casa para não se gastar dinheiro no funeral, porque de freguesia em freguesia pagava-se um X. Pronto, a gente recorreu a outros sítios, médicos particulares, e todos diziam a mesma coisa. Um dia, eu disse a Deus: Deus, na minha ignorância, mas havia uma igreja que estava a orar por ele, mas eu ainda era muito ignorante, mas eu disse: Deus, faz qualquer coisa, alivia-o desta situação, ou leva-o, ou o cura. Pronto, eu queria ver o filho,
livre daquela aflição, porque era um bebê. Pronto, um dia a gente pensou, assim, ia por conselhos de outras pessoas, assim, é melhor comprar roupinha, que naquela altura uma roupa de anjinho, uma roupinha especial, para levar para a cova, né? Pronto, fui comprar, quando ele já há 10 dias que não comia. Estava em casa, nem leite, nem nada, as orinas pararam, os rins pararam, tudo isso, o médico particular foi a casa e disse assim, não há nada a fazer. Quando eu chego com a roupinha dele, que ele ainda não tinha os 2 anos, estava ele a cambalear as pernas na rua a jogar a bola com um primo de 18 anos. Eu desatei a chorar, não compreendi o que é que tinha acontecido. Começou-me a pedir pão, a primeira coisa que ele pediu foi pão e água. Ainda falava pouco, mas pão e água. A partir daí, ao fim de 15 dias, levei ao pediatra particular, tinha 1,7 kg a mais de peso. E o resultado, fomos para visitar os meus sogros, era dia de culto, disse ao meu marido assim, a tua mãe está no culto, vamos esperar por ela, que chega a casa, coisa assim, então vamos. Olha, vamos lá parar e a gente leva, em vez de ir na carrinha da igreja, a gente leva. Entramos na casa de oração, ficamos lá atrás, com o bebê connosco. E quando foi o apelo para aceitar Jesus, ele estava no nosso meio, em pé na cadeira, e levantou a mão. Levantou a mão, Jesus. E pegava na nossa mão, levantava a mão. A gente descaía a mão. Voltava a repetir, mãe, Jesus, pai, Jesus. Olho para o meu marido e assim, vamos obedecer, porque ainda não tínhamos compreendido o milagre. Ainda não tínhamos compreendido. Acontece que, pronto, há ali uma criança que quer aceitar Jesus. A criança não ia sozinha, teve que ir com os pais. Lá fomos os 3. A partir daí, ele nunca mais se esqueceu. Durante a semana, Carlinhos, ele é Carlos, mas era Carlinhos, o que é que tu fizeste? Jesus, dizia para toda a gente, Jesus. E pronto, foi milagrosamente, veio o resultado, somos uma família que seguimos a Deus e damos glória a Deus, Ele está grato. Ainda agora no sábado da Páscoa eu telefonei e digo assim, filho, lembras-te? Ai, pois é, nunca me esquece, no sábado da Páscoa, aquilo que aconteceu. E os médicos, um médico ateu particular, ele dizia assim, eu não acredito em milagres, mas eu tenho mesmo que acreditar. Glória a Deus. Por isso, Aleluia. Deus é o Deus dos impossíveis. Amém. E não conta o processo, porque pronto, é isto que nunca me esquecerei, a gente nunca se esquecerá. E foi transfusões de sangue, foi tanta coisa, fez-nos sofrer. E agora, damos glória a Deus. Aleluia. Já tenho um filho que no dia 14 deste mês já faz 19 anos. Glória a Deus. E estão todos nos caminhos de Deus. E Deus é um Deus maravilhoso e a glória para Deus. Aleluia. A Carolina não está cá depois. Amém. Que Deus abençoe e nunca desistir. Deus nunca desiste. Aleluia. Nós desistimos. Eu estava a desistir daquele sofrimento do menino. Porque gostava muito. Ele estava doentinho e punha-se assim um rádiozinho pequenino debaixo da almofada a tocar. Gostava-me de música e a gente sentia vergonha. Diz assim, o que é que as pessoas na rua irão dizer, ouvir o rádio? Diz assim, então o menino está tão mal e com música. Mas sabem também, aos 13 anos começou a tocar para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. É uma data especial, não é, para vocês. Foi justamente no momento da Páscoa, no sábado, não é? E glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O farmacêutico, em certa altura, disse assim, o que é que
Amém. É mão do Senhor. Glória a Deus. Ele é um Deus que continua agindo. Glória a Deus por isso. Amém. As crianças podem ir para a sala. Nós vamos então meditar na palavra do nosso Deus. E hoje eu gostaria de meditar convosco no Salmo 4. Salmo 4. Hoje vamos para o livro dos Salmos. Salmo 4. E eu gostaria de a partir dele, meditar um pouco sobre este tema. No pior da vida, o que fazer? Né? O que fazer no pior da vida? Como reagir, como lutar diante do impensável, né? Diante do pior da vida. Este é um salmo de Davi, um salmo curto, pequeno, tem apenas 8 versos, porém é um salmo bastante profundo. E é profundo por quê? Porque é um salmo carregado de muita emoção, e vocês vão perceber isso. É um salmo bastante emotivo, um salmo movido por angústia do coração de Davi. Vamos ler então o salmo. Salmo 4 diz assim: Ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo, alivia a minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. Na vossa ira não pequeis. Consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Oferecereis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Aleluia. Vamos fechar os olhos mais uma vez, vamos orar. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tua Palavra, Senhor, que é refrigério para o nosso coração. E esta palavra, Senhor, não é palavra qualquer, mas é uma palavra que tem o poder de transformar vidas, de transformar o nosso ser, mesmo vivendo, ó Deus, nos piores dias da nossa vida, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo do Senhor, que mais uma vez o Senhor nos assista e que nos leve às mais fortes razões para lutarmos, para enfrentarmos, ó Deus, ou como lutarmos, como enfrentarmos nos dias de maior angústia, que são inevitáveis e que muitas vezes chegam de surpresa sobre nós. Nós assim rogamos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom, o grande poeta inglês do século XVII, John Milton, mais precisamente no seu poema épico Paraíso Perdido, é um poema muito, muito conhecido. Ele disse o seguinte, eu até coloquei aqui, ele disse o seguinte: a mente é o seu próprio lugar e por si mesma pode fazer do céu o inferno e do inferno o céu. Deixem-me ler novamente. A mente é o seu próprio lugar e por si mesma pode fazer do céu o inferno e do inferno o céu. A grande pergunta que se coloca ao lermos uma afirmação como esta, de forma poética, é esta: para onde a tua mente te tem levado, principalmente nos momentos mais complexos e mais difíceis da nossa vida? De que cores ela tem pintado e revelado para ti os piores momentos da tua vida? Por que é que eu falo isso? Porque a mente por si mesma pode fazer do céu o inferno e do inferno o céu. Este Salmo 4 é um salmo que foi escrito e está inserido numa das histórias mais comoventes, mais dramáticas, mais tristes de toda a Bíblia Sagrada.
Ela está inserida na história do rei Davi com o seu filho Absalão, que está a procurar matar seu próprio pai. Este é o contexto deste Salmo 4. Quantos já ouviram falar dessa história? Da perseguição de Absalão, filho de Davi, ao próprio pai, a querer matar o seu próprio pai. Davi era o ungido de Israel, o rei ungido de Israel, e seu filho Absalão começou a voltar-se contra o seu próprio pai. Começou a buscar o trono do seu pai. Começou a buscar o trono de Davi. Uma ambição terrível. E para um pai, algo impensável. Quando nós lemos uma história como essa, imediatamente nós começamos a formular uma história que não pode ter um bom final. Não pode chegar a um bom termo diante de todo este drama que acontece. Um filho que quer matar o seu próprio pai por querer ficar no trono do pai. A Bíblia diz-nos que também o coração de todo o povo de Israel, já que Davi era o rei sobre Israel, a Bíblia vai dizer que todo o coração do povo de Israel havia se voltado para Absalão. Ficaram do lado de Absalão em vez de ficarem do lado de Davi. E aqui é algo que nós precisamos entender, é que nós estamos num tempo de monarquia. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, a menos que o rei esteja disposto de abdicar o seu trono, só se o rei fosse morto é que alguém poderia substituir o trono do rei. E Davi era o rei. Agora imaginem, pensem na dor esmagadora de um pai, Davi, cujo filho Absalão não só quer o trono para ser rei, mas como agora planeia matar seu próprio pai para ficar com o reino. Pensem na dor de um pai. E como se não bastasse isso, pensem também o quão doloroso é ter pessoas a quem tu liderastes, ter pessoas a quem tu servistes, sendo agora pessoas que viraram as costas para ti e agora de leais passam a ser desleais. Esta é uma história dramática, uma história que tem tudo para acabar não num bom lugar. E o Salmo 4, ele é tido como sendo um salmo gêmeo do Salmo 3, do salmo anterior, Salmo 3. A diferença se dá naquilo que os comentaristas vão chamar do Salmo de manhã e do Salmo de tarde. O Salmo 3 é tido como sendo um salmo escrito pela manhã, e o Salmo 4, que é este que nós lemos, é tido como sendo o Salmo da tarde, onde foi escrito por Davi, quando estava fugido do seu trono para poupar a sua própria vida. Ele se refugia num esconderijo, ele vai para uma caverna, e lá na caverna ele se refugia com alguns poucos homens que ainda eram leais a Davi. E o que está a acontecer aqui, o que acaba de acontecer aqui, que dá origem a este Salmo 4, é que Davi recebe um relatório. Um relatório que poderia ser uma boa notícia para muitos. E que relatório era esse? O relatório de que o filho de Davi, Absalão, havia sido morto. O filho que queria matar o seu próprio pai havia sido morto. Para muitos ali, leais a Davi, era um motivo de celebração. Era um motivo de alegria. Não, porém, para Davi. E por que não era para Davi? Porque, afinal de contas, Davi era o pai. Era o pai de um filho que acaba de morrer, por mais que este filho quisesse o matar. E é o coração de um pai que grita aqui neste salmo mais alto. Davi aqui, ao saber desta notícia da morte do seu filho, desmorona em tristeza. Sente uma tristeza profunda. É por isso que este é um salmo que é composto por muita emoção. Eu quero que nós entendamos isso, um salmo bastante carregado de angústia. E o que vamos encontrar neste Salmo 4 é uma janela cristalina que vai mostrar o coração de um homem
que está no meio deste tipo de entrave, no meio do impensável, porque ele nunca imaginou que isso podia acontecer. Vai revelar o coração de um homem que está numa situação assim, e dessa forma, então, este salmo se torna num texto de auxílio sobre como lutar nesta guerra da alma, nesta guerra do espírito, numa situação como esta, no pior da nossa vida. Porque aqui deixem-me dizer-vos isto, toda a aprovação, toda a dificuldade acaba por ser uma guerra. Acaba por ser uma batalha que nós precisamos travar. E aqui, isto é importante. Essa guerra que nós temos no pior da nossa vida, ela começa principalmente aqui dentro. É o nosso interior que começa a ficar inquieto diante daquilo que estamos a viver. E isto passa a ser uma guerra interna. Por isso a pergunta é: como lutar esta guerra da alma que sempre é suscitada nos momentos difíceis da vida? Esta é a pergunta para respondermos neste salmo. E eu gostaria, à luz do texto, então, de trazer algumas respostas para nós. A primeira resposta nós podemos perceber nos versos 1 e 2. O verso 1 e 2 diz assim: ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo, alivia minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? A primeira coisa que nós podemos perceber aqui no coração de Davi, deste pai que está angustiado, triste, cabisbaixo por causa da situação que ele está a viver, a primeira coisa que podemos perceber aqui é que mesmo em meio a todo este desastre, a todo este meio impensável, até porque, vejam, Davi havia sido colocado como rei por Deus. Foi Deus quem escolheu Davi para ser rei de Israel. Foi Deus quem ungiu Davi para ser rei. Como é que Deus permite uma coisa como essa acontecer? Se foi Deus que colocou Davi como rei. Vejam, o impensável acabou de acontecer ali. Porém, e aqui está o grande ponto, mesmo diante do impensável, do pior que podia acontecer, aqui está o primeiro ponto, Davi não foge de Deus. Davi corre para Deus. Primeiro ponto aqui, diante desta guerra que muitas vezes se instala em nossa alma, diante daquilo que estamos a viver ou passar, nós enfrentamos, nós lutamos a correr para Deus e não a fugir de Deus. E aqui vamos ser honestos. Como é tentador fugir de Deus nestes momentos em que tudo diz para nós: eu pensei que Deus estava comigo. Eu pensei que o Senhor estivesse a ver toda esta situação, mas parece que Ele não está, porque o pior acabou de acontecer. É tentador fugir de Deus quando tudo diz para nós isso. Então, Senhor, afinal o Senhor não me ama. Afinal o Senhor, eu estou-te a seguir, eu estou-te a obedecer, eu fui fiel, isto não deveria acontecer. Como é tentador, nos momentos assim, trazer Deus ao tribunal dos nossos julgamentos e julgá-lo como insensato, como infiel, como insensível, como desamoroso. Já te deparaste numa situação assim, em que o impensável acabou de acontecer na nossa vida? Na tua mente, aquilo que tu estás a viver jamais poderia ter acontecido? Isso foi algo que tu não projetaste, isso foi algo que tu nem pensaste, nunca cogitaste para a tua vida, mas a realidade é que acabou de acontecer. Vejam, a grande tentação do nosso coração, da nossa alma, é colocar logo tudo em xeque em momentos assim. E principalmente colocar em xeque aquele em quem nós cremos que tem todo o poder para controlar todas as coisas, o próprio Deus. Isto é uma tentação nossa. Davi aqui poderia ter feito uma retrospectiva
na tentativa de colocar Deus contra a parede. Ele poderia ter dito assim: Deus, não foi o Senhor quem me colocou rei? Não foi o Senhor que me ungiu rei? Como é que isso pode acontecer? O Senhor falhou. Isso jamais poderia estar a acontecer na minha vida. Por que é que isso está a acontecer agora, isto? Não era suposto ser assim. Era suposto eu estar em paz, era suposto eu estar seguro, porque o Senhor me colocou como rei. Eu não deveria estar a sofrer tudo isto. Reparem, esta muitas vezes será a batalha, a guerra do nosso interior. Em momentos assim, esta será a guerra a ser travada em nossa mente, em nossa alma. Porém, e aqui está o ponto, o que Davi faz é correr na direção contrária que normalmente nós tendemos a fazer. Ele não foge de Deus, mas ele corre para Deus. Ele corre para Deus, pois ele sabe que Deus fala. E ele reconhece que Deus certamente terá alguma coisa a ministrar ao seu coração. Ele tem esta convicção. O que Davi faz simplesmente no verso 1 é voltar-se para Deus, correr para Deus, pois assim como Deus respondeu às suas orações no passado, ele então se fortalece, ele se enche de expectativa de que Deus pode fazer também naquele presente momento. No pior da sua vida, naquilo que ele está a viver, no impensável. É justamente aquela ideia: eu sei que Deus tem algo a ministrar à minha alma. Eu sei que se eu for até a sua presença, eu poderei, assim como aconteceu no passado, encontrar refrigério para a minha alma, refrigério para a minha mente, diante daquilo que eu estou a viver. Verso 1. Ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo. Alivia a minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Que resposta notável de Davi aqui. No pior da vida, ele não foge de Deus. Ele corre para Deus. E o mais interessante é que podemos observar que ao mesmo tempo que Davi corre para Deus, no pior momento da sua vida, Davi, como um homem cheio de amor e de compaixão, como um líder da nação de Israel, ele põe o seu pensamento também nos seus compatriotas israelitas. Pois eles podem não saber, mas o que na verdade o povo de Israel estava a fazer era correr para longe de Deus ao ter ficado com Absalão. Ficar com Absalão era correr para longe de Deus e não para perto de Deus. Porque reparem, seguir Absalão era dar costas ao trono de Davi. Só que era no trono de Davi que a honra de Deus estava. E não em Absalão. Então Davi também entende isso. Eu preciso correr para Deus no pior da minha vida, mas os meus compatriotas também precisam, porque talvez eles não saibam. Mas o fato de eles escolherem ficar com Absalão é o mesmo que estarem a fugir de Deus e não a correr para Deus. Porque ninguém podia dizer: meu coração está com Absalão e meu coração está com Deus. Não podiam. Porque ali estava um homem a tentar usurpar o lugar que Deus havia destinado para um homem, Davi. E aqui vejam, aqui está um homem, Davi, que não apenas decide lutar a guerra da sua alma a correr para Deus, como entende que naquele momento mais agudo, a sua esperança, como a esperança do seu povo, era somente no Senhor. Somente no Senhor. Escolher correr para longe de Deus, na verdade, é um suicídio espiritual. É isto que Davi está a dizer. E é por isso que ele traz em pensamento o povo. Senhor, eu não apenas quero bem para mim, mas eu quero bem para o meu povo, pois o Senhor me constituiu rei sobre o meu povo. E o que eles estão a fazer é suicídio espiritual. Porque em vez de correr para ti, estão a correr para longe de ti. Eles não estão a ter em conta a tua vontade, mas a vontade de alguém que se insurgiu para usurpar a tua vontade.
É por essa razão que ele se dirige no verso 2 aos seus compatriotas, que voltaram as costas para Deus e voltaram as costas para Davi também. Ele diz assim no verso 2, vejam: ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Por outras palavras, até quando se oporão à vontade de Deus? Não foi Deus quem me escolheu como rei? Por que que agora voltam-se as costas para mim e vão para alguém que quer usurpar a vontade de Deus? Ele chama a atenção: ó mortais, até quando vocês vão fazer da minha glória vexame? Foi Deus quem me colocou, não foi mais ninguém. Continuação: até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Ou seja, este caminho pelo qual vocês decidiram seguir é um caminho que não levará a nada. Não haverá como chegar ao fim bem. Vejam, ao mesmo tempo que ele corre para Deus, ele extravasa a sua alma num desabafo de tristeza com relação ao seu povo. Porque ele também não quer que o seu povo fique longe do Senhor. E aqui está a ideia. Quando o impensável chega, quando aquilo que tu não gostarias que acontecesse, acontece. Quando aquilo que tu não gostarias de viver, vives. A pergunta é: para onde o teu coração corre? Ou melhor, para onde o teu coração tem corrido? Esta é a pergunta que devemos aprender à luz de Davi. A segunda coisa que Davi faz, e este é o segundo ponto, é lembrar-se da sua identidade no Senhor. Davi lembra-se e lembra a si mesmo, a sua alma, a sua mente, de quem ele é no Senhor, da sua identidade do Senhor. E aqui deixem-me dizer-vos isto: eu acredito plenamente que uma das coisas que nos coloca ainda em mais tormento, ainda em mais angústia, em momentos de dificuldade, em momentos difíceis, é aquilo que alguém chamou de amnésia de identidade. Já ouviram falar disso? Amnésia de identidade, esquecimento de identidade. Isto é um problema. Nós simplesmente, muitas vezes, no pior da vida, nos esquecemos de quem nós somos. Ou de quem nós somos. Nós nos esquecemos de que nós somos filhos de Deus. E que não somos pessoas que não estão à deriva neste mundo, na tentativa de sobreviver ao destino de um mundo que corre contra nós. Nós não somos estas pessoas. O que a Bíblia nos diz é que a nossa vida não está à deriva, mas nossas vidas estão firmadas nas mãos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que apesar de aqui embaixo estar desorganizado aos nossos olhos, na parte de cima está controlado pelo nosso Deus. E é isso que a nossa alma precisa entender e viver no pior momento da nossa vida. E aqui talvez seja o grande problema. Para alguns pode se tratar de amnésia de identidade em momentos de dificuldade. Porém, para outros, o que muitas vezes ocorre nos piores momentos da vida é que estes momentos de dificuldade tendem a substituir a nossa identidade por outras coisas. No pior da nossa vida, existe uma tentação de fazer daquilo que nós queremos, daquilo que nós buscamos para solucionar o nosso problema, a nossa verdadeira identidade. E quando nós substituímos por coisas a nossa verdadeira identidade de Deus, nós ainda nos magoamos cada vez mais. Porque a nossa verdadeira identidade é aquilo que Deus disse a nosso respeito. Presta atenção, de forma prática, a grande verdade é esta. Por exemplo, a nossa identidade não deve estar na melhor pessoa que nós conhecemos como ser humano. Nós devemos agradecer ao Senhor por esse relacionamento. Mas, em última instância, Ele nunca poderá ser o nosso Salvador, o nosso Messias. A nossa identidade não deve estar na nossa saúde física, na nossa aparência, no nosso trabalho, na nossa saúde financeira. A nossa identidade deve ser o Senhor. E a grande ideia aqui é esta: se a tua identidade não estiver no Senhor,
nós somos uma pessoa que está em perigo espiritual. Por quê? Porque nada é mais sólido, nada é mais forte, mais seguro do que o Senhor. Não existe. Esta é a grande ideia aqui. Aquilo que alguém conquistou, aquilo que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, esta identidade que Ele agora nos tornou seus filhos, isto é eterno, não é passageiro. É sólido, não é líquido. É inalterável, não é alterável como as coisas da vida. Ou nós nos damos por completos ao Senhor, reconhecendo as nossas limitações, nos apropriando do seu sacrifício, que nos deu o poder agora de sermos seus filhos, e descansamos sobre eles e reconhecemos, ou viveremos atormentados cada vez mais profundamente quando as situações difíceis aparecerem. Porque em vez de estarmos a pisar em lugares sólidos, pisaremos em lugares líquidos. E isso é um grande problema. Só a nossa identidade no Senhor é sólida. É por isso que esta pergunta é importante para mim e para ti nesta manhã. A tua identidade está no Senhor. A nossa identidade está no Senhor. E eu não falo isso teologicamente apenas. Eu quero falar isso de maneira funcional e prática. Nós dizemos todos os dias assim, olha, louvado seja o Senhor, porque o Senhor me alcançou. Eu não merecia tamanha graça, mas não fui eu, foi Deus. Foi Deus que veio, foi Deus que tocou, foi Deus que transformou, foi Deus que me colocou em sua presença, foi Ele, e graças a Deus por isso. E é por isso que eu sei que Ele vai cuidar de mim hoje, amanhã e depois da manhã, porque aquilo que Ele fez por mim foi por sua graça. Não foi pelos meus méritos. Isto é reconhecer a identidade que Deus fez. É saber que existe um Deus que nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, mesmo apesar de nós, Ele continuará a amar-nos. E a cuidar de nós. E a fortalecer a nossa alma. Vejam, é isto que Davi diz no verso 3. Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. Ele reconhece a identidade. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. Em terceiro lugar, Davi faz outra coisa notável no pior momento da vida. O verso 4 diz assim: na vossa ira não pequeis. Consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Vejam, Davi não apenas corre para Deus no pior da vida. Davi não apenas relembra a sua identidade no Senhor, no pior da vida, mas Davi, em terceiro lugar, ele examina seu coração. Ele examina o seu coração. Prestem atenção. É tão fácil nos momentos de provação estarmos tão envolvidos em nossos sofrimentos que deixamos de prestar atenção àquilo que está a acontecer no nosso coração no pior dos momentos. É tão fácil nós nos perdermos. É tão fácil nós nos focarmos tanto nos nossos sofrimentos que deixamos de prestar atenção ao que está a acontecer aqui. Por causa do pior dos momentos. E é isto que Davi reconhece. Ele para no pior momento da sua vida e diz: o que é que está a acontecer aqui dentro? Eu preciso examinar o meu coração. Por isso ele diz no verso 4: na vossa ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Esta é a ideia aqui de Davi. E Davi vai mencionar duas tendências muito regulares, duas tentações que todos nós enfrentamos nos momentos de luta, de angústia. A primeira coisa que ele registra é a chamada irritação. Esta palavra aqui que ele registra, raiva ou ira, quando ele diz na vossa ira, tem mais a ver com irritação. Uma irritação que é observado pelos de fora como um silêncio frio, calculista, tenaz. É justamente aquela ideia, uma irritação que nem sempre é verbalizada, mas ela é reverberizada pelas nossas ações. Nós muitas vezes não precisamos falar para nos darmos conta que estamos irritados. Às vezes as nossas ações demonstram tudo. É justamente aquela imagem, eu lembrei-me desta imagem, de quando alguém está a fazer o jantar, né? Pode ser a mulher, o homem, a mãe ou o pai a fazer,
A pessoa pode não estar a falar nada, mas o barulho que ela está a fazer com os tachos, né, com a panela, com a força, demonstra muito o estado da alma daquela pessoa naquele momento. É ou não é verdade? Às vezes a pessoa nem precisa dizer, estou irritada. Só o fato dela. Não é assim? Então, às vezes, a irritação, ela nem sempre é verbalizada, mas ela muitas vezes se demonstra pelas nossas ações. E é sobre isto, esta irritação, que começa a nascer aqui dentro, que Davi está a falar. Que muitas vezes não é falada, mas as nossas ações demonstram. É justamente aquele tráfico terrível, né? Aquele trânsito terrível que nos faz perder um comboio, um caminhonete, um voo. E aqui está o ponto de Davi. Muito cuidado com as irritações no pior da vida, pois em última instância, se tu acreditas que Deus está a governar todas as coisas e a controlar todas as coisas, em última instância, essa tua irritação pode estar a ser contra Deus e não contra aquilo que estás a viver. Por isso é que Davi para. Na vossa ira não pequeis. Examinai o vosso coração. Parem um pouco. Não pequeis. Muito cuidado. Muito cuidado. Esta talvez seja um dos grandes problemas de muitos que se encontram assim no pior da vida por causa das situações. Isso inclui todos nós. Ninguém é imune a isto. E essa irritação, segundo Davi, resulta em outro pecado. Isto é o que ele diz na parte B do verso 4. Na vossa ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Em outras versões diz, e permanecei em silêncio. Se existe uma coisa difícil, terrivelmente difícil, é ficar em silêncio em tempos assim. É ou não é verdade? É duro nós ficarmos em silêncio no pior das nossas vidas. É duro. Porque são justamente em momentos assim, desconcertantes da vida, muitas vezes impensáveis da vida, que nós temos muito a falar e não pouco a dizer. E isso inclui muito às vezes também, e aqui está o perigo que Davi fala, também, reclamação. É a afirmação contundente e desesperadora do eu não gosto do coração, que muitas vezes suscita aqui. E é muito, muito duro quando estás naquele lugar onde não estás a gostar da tua vida como ela é, daquilo que está a ser colocado no teu prato, onde não estás a gostar das decisões que tu tens que tomar dia após dia, da situação em que estás a viver. É muito difícil quando estás neste eu não gosto do teu coração, é muito difícil de não formularmos palavras desconcertantes, desvirtuosas e ímpias. O natural é que saia tudo. É isso que Davi fala aqui. Como é duro. E a ideia aqui é esta. Que coisa surpreendente é para um homem em meio a essa dificuldade esmagadora ser tão autoconsciente a ponto de olhar para o seu próprio coração e procurar tratá-lo antes que peque contra o Senhor. Na verdade, este é o grande desafio de nós cristãos. Este é o nosso grande desafio, é justamente diante do pior da vida, não esquecermos de prestar atenção àquilo que está a ser produzido em nosso coração por causa das situações da vida. Por outras palavras, Davi é como se estivesse a dizer, não permitas que a tua vida fique amargada por causa do que estás a viver. Não permitam que a sua vida fique azeda por causa do pior da vida. Antes, examine o seu coração. Procure tratá-lo. Pare, faça a oração do Salmo 139. Senhor, sonda-me. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Esta é a ideia aqui. Porém, Davi não termina. Verso 5 diz assim: Oferecerei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Reparem, ele não apenas corre para Deus, ele não apenas relembra da sua identidade do Senhor, ele não apenas examina o seu coração, mas ainda, em quarto lugar, volta o seu coração para a adoração.
E a pergunta é esta: quando estamos em dificuldades, será que nos apetece adorar? É muito difícil. De fato, é bastante desafiador quando estamos a enfrentar o impensável, o pior das nossas vidas. Cantarmos, por exemplo, aquele louvor que a gente canta, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. É duro, porque quando chega a nossa vez, nós somos desafiados a isso e às vezes nós não queremos. É desafiante adorarmos e dizermos: grande é a tua fidelidade, quando estamos a viver o pior momento da nossa vida. Pois normalmente, quando olhamos ao nosso redor e vemos o que não queremos ver e vivemos aquilo que não queremos viver, o nosso coração se fecha. É natural. O nosso coração se sente revoltado. Nós dizemos muitas vezes: de que adiantou todo este tempo, Senhor, contigo? De que adiantou este tempo de oração em tua presença? De que adiantou vir à tua casa para cultuar a ti? De que adiantou todo este momento? Olha para o que está a acontecer na minha vida, nada mudou e parece que tudo piora. Gente, este é um grande desafio, pois normalmente quando estamos insatisfeitos, isso vai reverberar na nossa espiritualidade com Deus. Isso é um fato. É muito mais difícil correr para Deus, adorar a Deus em dias assim do que quando tudo está bem. Porém, e aqui está o ponto 4, talvez a adoração, e é isto que eu gostaria que tu gravasses no teu coração, talvez a adoração nunca seja tão doce, talvez a adoração nunca seja tão verdadeira, tão honesta, quando estás no pior da tua vida, do que quando estás no melhor da tua vida. E aqui está o verdadeiro sentido da adoração. Porque quando tu adoras a Deus no pior da tua vida, o que a tua alma está a dizer é: Senhor, eu decido te adorar, não por aquilo que o Senhor me deu para eu estar feliz, mas eu decidi te adorar por aquilo que o Senhor é, independentemente de eu ter ou não ter. E esta é a adoração verdadeira. Esta é a adoração verdadeira. E aqui está o segredo da adoração. Quando o teu coração adora de verdade, e assim, a tua alma muda. Podem os teus problemas e as dificuldades não mudarem, mas tu mudas. E esta é a verdade da adoração. A adoração pode mudar, sim, as situações que vives. Mas o que ela muda de verdade é a tua alma. Para que mesmo que as situações não mudem, tu enfrentares com outra perspectiva. E tu enfrentares não com a tua força e com a força do Senhor. É isto que a adoração faz. Por isso o apelo de Davi é: adore, meu irmão, independentemente do que estás a viver. Por quê? Porque Deus não se resume às circunstâncias. Deus está acima das circunstâncias. Esta é a ideia de Davi. Faça isso. E nós veremos a transformação do pior da nossa alma para o melhor da nossa alma. Quinto lugar, vejam o verso 6, diz assim: muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Davi não apenas correu para Deus, Davi não apenas lembrou a sua identidade do Senhor, Davi não apenas examinou o seu coração, Davi não apenas partiu para a adoração, mas Davi passa a ministrar às pessoas que estão ao seu redor. E isso é incrível. Como é que alguém ferido, triste, abatido, morte do seu filho, imaginem um pai, e ele passa a ministrar na vida de pessoas. Aqui está o que está a acontecer no verso 6. Davi provavelmente aqui no verso 6 está a resumir de forma poética o que estava a acontecer no lugar onde ele se havia escondido. Ele havia escondido-se aonde? Numa caverna. E ele naquela caverna estava com quem? Com algumas poucas pessoas que ainda eram leais a ele. E o que é que Davi escutava destas pessoas que ainda eram leais a Davi?
As pessoas ali naquela caverna estavam a perguntar a Davi: Davi, o que é que vai acontecer, Davi? Tu ainda és rei, será que vai acontecer algo bom, Davi? O que é que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer agora? E aqui está, e isto é bastante interessante, o que Davi vai fazer em seguida, depois de ser abordado por estas perguntas. Davi não vai responder estas perguntas que lhe são colocadas. O que Davi faz é uma oração. E nesta oração ele simplesmente diz isso: Senhor, o que estas pessoas estão a precisar não é de um conjunto de respostas. O que estas pessoas na verdade estão a precisar é da tua presença visível na vida deles. Por isso, Senhor, por favor, mostre-nos a luz, a glória do teu rosto. Nós precisamos ver-te. Nós precisamos ver-te. Vejam, verso número 6. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? E aí ele faz: Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Porque reparem, normalmente o que acontece no pior das nossas vidas, nos momentos mais turbulentos da nossa vida, é a provação, a dificuldade de tornar-se numa montanha muito grande que nos impedem de enxergar a face do Senhor. É ou não é verdade? Quando a dificuldade se torna gigantesca, nós temos dificuldade de ver o Senhor. E aqui deixem-me dizer-vos isto. Aqui está Davi. E o que ele simplesmente está a pedir ao Senhor é: Senhor, eu só te peço uma coisa, que eu e os meus companheiros, no pior desta vida, possamos ver a tua glória, a tua presença. Nós desesperadamente queremos te ver. Por quê? Porque a paz duradoura, porque a paz verdadeira, ela não se encontra no entendimento ou na racionalidade que muitas vezes é perturbada, mas ela se encontra na presença de Deus, na presença de Deus. Porque deste lado da vida, nem sempre nós vamos entender as coisas. Aqui deste lado da vida, nem sempre nós teremos as respostas que nós queremos. Mas uma coisa nós teremos: a presença do Senhor. A presença daquele que antes de subir aos céus, ele fez questão de dizer para os seus filhos, isso inclui a mim e a tua vida, todos nós aqui: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias estou convosco, não vos vou desamparar. Vocês não estão sozinhos. É isto que eu e tu precisamos em dias assim: contemplar a presença e pedir que Deus o faça também àqueles que nos cercam. Porque aqueles que nos cercam vão perguntar também: onde está Deus? Né? Onde está o teu Deus a quem tu crês? Que a tua oração possa ser essa. E para finalizar, Davi faz algo magnífico no final, versos 7 e 8. Encheste meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Em paz me deito e logo pego no sono, ou durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Davi aqui faz novamente o impensável. Ele deita-se e vai dormir descansadamente. Talvez nós diríamos: como este homem pode fazer isto? Nós vimos o que ele estava a passar. Como este homem chega e diz: em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, faz habitar em segurança. No pior da vida dele. Como? Davi faz o impensável outra vez aqui. Bem, nós precisamos entender o que estava a acontecer aqui. Nós sabemos, né, pela história, que neste momento aqui ele escreve um momento triste, dramático aqui para Davi. Haveria algo de errado se Davi não estivesse triste. Haveria algo de muito errado com este homem se Davi não estivesse a sentir a dor da perda de um filho. Haveria algo de muito errado. O coração do pai fala mais alto aqui. Ele sente a dor da perda. Porém, no meio de toda esta tristeza, algo acontece de maneira profunda na vida de Davi. Davi é capaz de sentir alegria, porque ao correr para Deus,
ao adorar a Deus, em meio a toda aquela provação, em meio a todo aquele desespero, aquela provação expôs para Davi algo que é profundamente importante. Só tu, Senhor, fazes-me habitar em segurança. A presença de Deus estabilizou a vida de Davi emocionalmente, mentalmente, fisicamente, sensorialmente. Ao dizer isto, é como Davi estivesse a dizer o seguinte: a tua presença, Deus, me faz sentir tão seguro nesta caverna, como se eu estivesse a dormir no palácio. Vejam a compreensão de Davi. A tua presença me faz sentir tão seguro aqui, nesta caverna cheio de perigos, como se eu estivesse a dormir no meu palácio seguro e tranquilo. E aqui deixa-me dizer-vos o seguinte: aqui está um homem totalmente igual a cada um de nós. Totalmente igual a cada um de nós. Talvez nós, ao lermos este Salmo 4, nós poderíamos perguntar: não, este homem não existe. Um homem que reage assim no pior da vida não existe. Ele não é o homem do nosso século. Isto deve ser algo irreal. E aqui nós precisamos entender isto. Davi era um homem igual a cada um de nós. Pior. Falho, pecador, cometeu o pecado de adultério, cometeu o pecado de homicídio. Sua história não foi a melhor. E aqui é isto que eu gostaria de frisar aqui no final. O Salmo 4 não é um testemunho de um homem irrealisticamente perfeito. O Salmo 4 é a narrativa do que a graça de Deus pode fazer no coração de cada um de nós, se, como Davi, buscarmos também o Senhor. É isto que o Salmo 4 diz para nós. Assim como Davi foi tocado pelo Senhor, restaurado pelo Senhor no pior da vida, é isto que Deus pode fazer na minha vida e da tua vida, nos piores dias da nossa vida. Esta é a narrativa do Salmo. E aqui outra coisa, eu não poderia deixar de dizer que, na verdade, este Salmo 4 aponta o dedo também para um outro rei. Para um outro rei. Um rei que, assim como Davi, também teve de deixar o seu trono. Esse rei também enfrentou o impensável aqui nesta vida. Esse também foi um rei que não apenas enfrentou a morte, mas morreu literalmente a morte. Ele também foi parar numa caverna como Davi. E a sua caverna foi o túmulo, como vimos na semana passada. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E vivo está para novamente dizer-me a mim e a ti: meu filho e minha filha, descansa. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E a palavra do Senhor diz que Ele está no meio de nós. E Ele ressuscitou para isso também. Para estar contigo e comigo. E sussurrar nos nossos ouvidos, no pior das nossas vidas: meu filho, descansa. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus nos faça ouvir isto. No pior momento das nossas vidas. Nos momentos de extrema dificuldade. Descansa, meu filho, eu estou aqui. Quem sabe é isto que eu e tu precisamos ouvir esta manhã. Quem sabe é isto que o Senhor quer ministrar ao teu coração. Meu filho, minha filha, descansa. Eu estou aqui. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor. Porque a tua palavra nos tira da ignorância espiritual, Pai. E nos aponta a direção de algo sublime. Algo que não é um salto no escuro. Algo que não é infundado.
mas algo é certo, como o sol vai voltar a brilhar amanhã. A tua presença, Senhor, ela é tão certa, ela é tão verdadeira, que a nossa alma ela necessita descansar no pior das vidas. Senhor, eu te peço que o Senhor ministre ao coração de cada um de nós, Pai. Só Tu sabes como cada um de nós entramos por esta porta, a começar por mim. O Senhor sabe o que está aqui no nosso coração, no nosso íntimo. Quem sabe muitos de nós está a viver o pior da vida. Talvez o impensável aconteceu, ou quem sabe ainda acontecerá, eu não sei. Mas eu te louvo porque o Senhor nos prepara por meio da Tua palavra a reagirmos de maneira correta, sábia, diante de momentos assim, Senhor. Que o Teu povo ouça a Tua palavra, entenda a Tua palavra e pratique a Tua palavra. E como Davi, Senhor, como Davi, nós possamos sair do pior da nossa vida, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu ser. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.